E aí, rebanho, hoje vamos falar sobre o Deus que falhou, sobre a democracia, que nada mais é do que uma evolução extremamente inteligente do Estado e da ditadura. Porque em uma ditadura é jogado na tua cara que tu não tem liberdade de expressão, que tu não tem liberdade de ir e vir, não tem liberdade de uso da sua propriedade como você quer. Você tem o monopólio das armas agindo de forma muito mais pesada, de forma muito mais intransigente contra a população, no pescoço da população. Só que por outro lado tu tem a democracia, que também tem todas essas características, mas ela tem uma legitimidade gigantesca, porque você não tem liberdade de ir e vir, você é controlado. E também o Estado tem o monopólio das armas. A qualquer momento ele pode botar a arma na cabeça de alguém e dizer, olha, tua propriedade agora é do Estado. E dane-se. Você não tem liberdade de expressão, porque se você falar alguma coisa que o Estado não gosta, você pode ser processado. Ou até mesmo se você falar alguma coisa que outra pessoa não gosta, ela tem o direito de te processar, cara. Inclusive, é um ambiente muito hostil o próprio YouTube, porque alguns canais processam uns aos outros, o que é completamente incivilizado. O Alexandre Porto já fez alguns vídeos sobre isso. Tu não tem direito à tua propriedade em uma democracia, pelo menos não na democracia brasileira, porque, sei lá, a cláusula que está depois da questão da propriedade é que a propriedade pode ser expropriada se ela não cumprir sua função social. Isso está lá na Constituição, acho que é artigo 5º. Depois, deixa eu ver. Tu não tem direito de vender as coisas pelo valor que tu quer, porque senão tu pode ser processado por concorrência predatória, ou dumping, ou esse tipo de coisa. Tu não pode comprar o que tu quiser, porque as pessoas podem dizer que você é algum tipo de degenerado que consome substâncias que vão fazer mal pro seu corpo, e por causa disso você não deve ter o direito de errar. Você não deve ter o direito de cometer falhas quanto ao seu próprio corpo. Significa que teu corpo não é teu também, porque se tu não pode fazer alguma coisa que não agride outra pessoa, bom, tem alguém que diz o que é que tu pode ou não fazer com teu corpo. E isso é preocupante também. E essa questão do direito de liberdade de expressão é bom deixar aqui entre parênteses, que não existe realmente direito à liberdade de expressão. O que há é direito de propriedade. Dentro da sua propriedade você pode falar o que você quiser. Na propriedade dos outros você não pode, porque a pessoa é que define o que é que vai ser falado ou não dentro da propriedade dela. Isso não é censura, tá? Inclusive, o que ocorre aqui no YouTube não é censura muitas vezes, porque o YouTube é uma empresa privada e ela decide o que é que vai ser mostrado aqui ou não. Agora, isso cria um tipo de falha no YouTube que outros criadores de plataformas podem explorar para conseguir lucrar. É óbvio que é difícil, porque o YouTube ele detém uma massiva quantidade do market share, mas felizmente as pessoas podem criar novas plataformas e tem algumas surgindo que talvez a médio prazo e até a longo prazo consigam meio que derrubar esse quase monopólio do YouTube, visto que, na verdade, ele só tá ainda desse jeito porque ele foi o pioneiro, sabe? Notem que eu disse quase monopólio porque se existisse algum tipo de legislação estatal que defendesse o YouTube, provavelmente ele seria um monopólio. Ninguém poderia entrar no mercado. Mas se hoje as pessoas conseguem entrar no mercado, ainda que de forma reduzida, não tem como chamar isso aqui de um monopólio, ok? Mas dito isso, vamos continuar. Por que é que eu digo que é uma evolução de uma ditadura? É porque ela adquiriu uma legitimidade tão grande que as pessoas não podem aturar mais ninguém questionando a democracia. Como assim você não defende a democracia? Como assim você não é igual a todas as outras pessoas? E uma coisa que eu costumo pensar, sabe aquele tipo de argumento que você pensa e você ensaia na sua mente para que quando alguém vier te questionar, você já esteja preparado para falar? Então, o meu é o seguinte, que não é porque a maioria do rebanho defende o sistema democrático que todas as pessoas vão defender. Algumas delas querem meio que fugir disso. Eu sou uma dessas pessoas e eu acredito que boa parte das pessoas que estão assistindo esse canal também. E algumas pessoas que não são libertárias, mas assistem esse canal, também entendem um pouco disso, estão a alguns passos de simplesmente dizer eu não quero mais defender a democracia, eu quero vazar disso aqui. Porque a democracia cria um incentivo para não produtores, para as pessoas que não produzem nada. E eu não estou falando para as pessoas que são pobres, eu não estou falando das pessoas que não conseguem trabalhar. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: a democracia cria alguns incentivos e alguns dispositivos que faz com que pessoas não consigam ser produtivas. A própria democracia impede isso. Você tem uma pessoa que passa fome, uma pessoa que não consegue trabalhar. Essa pessoa vai ter um incentivo da democracia a permanecer assim. E não é nem porque ela quer, é porque muitas vezes ela não consegue arrumar emprego. E é uma coisa que eu falava antes, e eu deixei de falar aqui no canal, mas sempre que eu pego os ônibus para ir para o trabalho ou para ir para a faculdade, tem muitas pessoas que estão ou pedindo uma grana ou estão vendendo algum produto. O discurso é sempre mais ou menos assim: gente, eu queria estar trabalhando, mas eu não consigo emprego. Então a única alternativa que eu tenho é, sei lá, vender uma bala ou
bala lista, tá? Ou então vender um chiclete, ou vender um pirulito, ou vender pipoca, vender água. Sempre tem um discurso de: olha, eu não consigo arrumar um outro emprego. Infelizmente eu não consigo arrumar um outro emprego. Talvez aquela pessoa não seja tão qualificada para pegar um emprego muito bom, mas se a CLT não existisse, se as leis trabalhistas não existissem, esse cara poderia arrumar um emprego que ainda seria melhor do que passar 12 horas dentro de ônibus, dentro de metrô, correndo dos guardas, correndo de possíveis assaltos, correndo até mesmo para poder pegar esses ônibus, o que também é bem perigoso, porque às vezes, como um dos caras me falou esses dias, o cara corre e aí tem que se agarrar nos ônibus do lado de fora para poder entrar e vender as mercadorias para o pessoal. E ainda corre o risco de perder tudo, né? Porque se o guardinha pegar, ele toma tudo e já era. O que é roubo, o que é realmente roubo. Então, trabalhar em condições melhores do que essa seria excelente para ele, mas ele não consegue, porque tem as leis trabalhistas para defender o trabalhador. Eu acho isso muito degradante, é desumano, sabe? Porque você tá impedindo pessoas de trabalharem. E aí chegou um cara esses dias que falou uma coisa que eu considerei bem absurda. Mas tudo bem, tá? Vamos deixar, porque muita gente não entende essas coisas ainda. E aí o cara falou: olha, eu sou estudante, tenho um aluguel pra pagar, tenho uma filha. Um discurso bem padrão. Eu não consigo trabalho. E o trabalho é uma coisa importante. Deveria ter uma lei que dissesse que todo mundo deve ter trabalho. Que é bem absurdo, porque o resultado disso aí seria um colapso gigantesco da economia. O cara tá basicamente pedindo um socialismo. Mas, entretanto, contudo, todavia, ele era mais um cara lá que não conseguia arrumar emprego e estava vendendo chiclete ou algo assim. E, como eu disse antes, eu considero isso aí muito triste, porque a vontade que você tem é de ajudar todas as pessoas. Só que se você ajudar todas elas, bom, não sobra grana pra você. E aí você tem que escolher quem você vai ajudar, o que é bem triste. E eu fico pensando meio que a médio prazo, a longo prazo, e fico pensando, poxa, espero que no futuro eu possa ajudar mais pessoas, sabe? Porque eu só consigo ter uma sensação de falta de humanidade mesmo, sabe? O Estado esmaga a gente, o Estado esmaga as pessoas. E talvez se sobrasse uma grana a mais pra mim ou para as outras pessoas, se não tivesse impostos tão pesados, a gente poderia ajudar um pouco mais essas pessoas, sabe? E aí tem outro lado da moeda também, que se tu ajudar muito essas pessoas, elas acabam se tornando improdutivas porque elas querem. Isso aí é preocupante, então você tem que fazer as coisas de forma bem meio que equilibrada. Mas se você não tivesse as leis trabalhistas tão pesadas, um regulamento no mercado tão pesado, essas pessoas poderiam estar trabalhando. E talvez elas não estivessem trabalhando nas melhores condições que existem, só que elas não são qualificadas para trabalhar nas melhores posições, nas melhores condições, e mesmo assim ainda seria melhor, porque eles estariam trabalhando diretamente em um local específico, trabalhando em um local onde há pelo menos segurança, onde você está abrigado, ou esse tipo de coisa, sabe? A pessoa poderia ter um vínculo empregatício muito mais digno do que ficar correndo no sol quente. Cara, eu fico imaginando, velho, o cara passando 12 horas dentro de ônibus, velho, correndo no sol quente. Já cheguei a ver caras de 7 horas da manhã dentro dos ônibus quando eu tava indo pra faculdade, e os mesmos caras às 6 da noite quando eu tava voltando do trabalho, cara. Imagina essa correria, velho. 11 horas tu tira, sei lá, meia horinha pra tu comer e volta pra vender bala. Meu amigo, o bagulho é insano. E aí tome democracia na cabeça da galera, porque eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas vai defender a democracia, porque eles defendem uma legitimidade do voto, como se seu voto tivesse um peso importantíssimo. Como a democracia, Deus, eu odeio a democracia, de verdade. É um sistema que é autoritário, que é totalitário e não permite que as pessoas vejam isso. Porque tu não tem os teus direitos. Os teus direitos não são teus. O que tu tem são concessões de direitos que o Estado te dá. Olha que ridículo, velho. Você, como ser humano, não tem direitos. É o Estado que diz que você tem o direito. Você não tem liberdade. É o Estado que te dá a liberdade. Você não tem propriedade. É o Estado que diz que você pode ter propriedade ou não em diversos casos. E se você não faz uma coisinha ali como o Estado manda, sei lá, toma aqui uma constituição usada na tua cara. Vai ser expropriado. Então, sim, é uma evolução da ditadura. A diferença é que é uma evolução muito inteligente, porque em uma ditadura ela eventualmente colapsa. Em algum momento ela vai colapsar, porque precisa de um planejador central. E sempre que você tem um planejador central para as questões econômicas, a economia colapsa. Eu vejo muita gente querendo fugir da realidade em diversos âmbitos, e até dá para fazer isso, só que não dá para fazer isso com a economia. Se tu ignorar a economia, se tu ignorar a realidade econômica, não tem como tu ignorar as consequências de ignorar a realidade econômica. O negócio vai vir e vem pesado, então sempre vai colapsar.
Só que em uma democracia não, uma democracia pode perdurar por muito, muito, muito tempo e ainda não há nenhum horizonte em que eu veja as democracias colapsando, porque elas sempre se expandem e se contraem, se expandem e se contraem, porque isso permite que a parasitagem estatal se perpetue de forma muito mais inteligente. É por isso que a gente sempre diz que o Estado é um organismo que está em constante evolução. É aquela velha frase do Oppenheimer. O Estado é a organização dos meios políticos, a sistematização dos processos predatórios de um determinado território. Notem que, a partir do momento que o Estado começa a se expandir, que a democracia começa a expandir o poder estatal, bom, dá algum problema. Você vai ter uma recessão, você vai ter uma crise ou algo desse gênero. Aí o Estado se contrai, ele se reduz um pouco. E aí, quando a economia começa a se estabilizar, o Estado diz, opa, hora de se expandir de novo, vamos aumentar a parasitagem. Porque se tu mata o hospedeiro, bom, tu morre também, porque tu é um parasita do hospedeiro. Agora, se depois tu parasita, e tu vê que o negócio vai dar BO, e tu para de parasitar, olha só, tu deixou aquele cara se desenvolver de novo. Ou seja, é mais coisa para tu parasitar. É algo que, meu Deus, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas que o Nando Moura acerta. Ele sempre diz, olha só, você tem uma melhoria na economia, só que na ética, na justiça, você tem uma deterioração. Então você vai permitir o quê? Que os políticos, que os ladrões, que os bandidos, que os parasitas estatais possam roubar ainda mais a grana que está sobrando, visto que a economia está melhor. É sempre assim, você passa uma década deteriorando a economia, e aí depois você necessariamente vai ter que passar uma década e meia, até muito mais, 2, 3 décadas, para poder recuperar o que foi deteriorado nessa primeira década de economia ruim. E aí quando isso melhora, o Estado diz, opa, é hora de parasitar, vamos expandir agora a base monetária, vamos começar a gerar empregos de forma absurda, vamos começar a colocar propaganda pesada a favor do Estado, e aí esse processo vai fazendo que você chegue a uma sociedade socialista. E aí, no final das coisas, vai ter que colapsar, né? Porque necessariamente, se o Estado sempre se expande, vai chegar um momento em que ele vai tentar controlar tudo, vai controlar os preços, vai tentar controlar como é que a base monetária deve ser espalhada, ao mesmo tempo que você diz, olha, não aumentem os preços das coisas, e aí quando você faz isso para uma coisa, você precisa fazer para outra, fazer para outra, fazer para outra, fazer para outra, e no final de tudo acaba colapsando. Essa é uma das consequências do efeito Cantillon, está descrita no livro do Mises, as 6 lições, e também está descrita no livro A Escola Austríaca de Economia, do Jesus Huerta de Soto. Vou deixar inclusive esses 2 livros aí na descrição para quem quiser dar uma conferida. Mas bom, dito tudo isso, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aí nos comentários de como é que eu posso melhorar ainda mais a qualidade do canal. E em breve o canal do Discord será aberto para os patrocinadores que apoiam com valores a partir de R$5. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.